Eu consigo me conectar cerebralmente com você? Essa é a minha pergunta, assim. Você tá aqui, teu cérebro tá aqui, meu cérebro tá aqui. Sim. A gente consegue se conectar? É interessante essa abordagem quando você fala, que aí me traz aqui à mente o livro da Teresa Robles, é uma psicanalista que virou hipnoterapeuta mexicana, onde ela escreveu um livro chamado Concerto para Quatro Cérebros. O que são esses quatro cérebros? São os seus dois cérebros, conscientes e inconscientes. O meu cérebro, eventualmente na posição de terapeuta, conscientes e inconscientes. E a minha consciência pode, de certo modo, conversar com o teu mundo inconsciente, eu sou treinado para isso de algum modo, mas você também, com toda a sua habilidade, pode captar coisas do meu inconsciente. E essas relações, elas podem estabelecer uma conexão ao ponto de haver, sim, uma comunicação ali. É mais complexo pensar nisso, porque a gente precisaria avançar, inclusive, para o nível da física quântica, para considerar outros fluidos, mas didaticamente, como eu falei, que vou tentar ser aqui o tempo inteiro, nós estamos mergulhados em uma sopa quântica, e essa sopa, eu posso emanar minha energia, minha fluidez e trazer para você. Então, por exemplo, voltando para o exemplo da depressão, se você tem a consciência, assim, pô, um amigão que eu gosto, ele está a serviço da depressão, a depressão está dominando ele é um cara super obediente à depressão, ele não quer sair de casa, ele não quer tomar banho, ele não quer falar com os amigos, ele quer se isolar o tempo inteiro, e ele, quando está perto das pessoas que ele ama, ele só está falando coisas negativas. Eu vou com tudo para ganhar dele, porque a psicoterapia não é nada mais que isso. O sujeito chega, fala da demanda dele, e ele vai sendo instigado o tempo todo a olhar tudo por um outro ângulo, para combater. É como se você não fosse escravo do teu cérebro. Exatamente, é um game. Porque, na verdade, você pode nascer com a natureza depressiva, mas a tua natureza é onde você começa. Não é onde você deve terminar. A evolução começa a partir disso. Não existe criança com depressão. Nasceu com depressão, ou existe? Existe com o gatilho, com a possibilidade, uma tendência genética. Mas aí a gente pode falar, por exemplo, dos setênios de vida. Sim. O que são os setênios de vida? Nosso corpo precisa de 7 anos para que o processo de mudança de 35 trilhões de células aconteça. Então, enquanto eu estou falando aqui, nesses pequenos minutos, milhões de células em mim, em você, em todos nós aqui no estúdio já morreram, mas outros milhões nasceram com mais vida, com mais força, diante dessa frequência que a gente está estabelecendo. Porque a cada 7 anos, tanto que... Tanto dizem que as coisas elas acontecem em 7 anos, né? Porque é o ciclo de 7 anos, por isso setênios, né? É muito simbólico para a astrologia e para a biologia e para a psicologia também. Então, os primeiros 2 setênios de vida de 0 a 7 e 7 a 14 são predominantemente biológicos. Você precisa, nós como seres humanos precisamos de um time para a gente evoluir, ganhar uma certa independência, andar, falar, interagir, não morrer de fome, de sede, de frio. 7 anos para amadurecer isso verdadeiramente. Sim. Antes disso, a criança corre riscos. Sim. E ali acontece uma predominância biológica. Então, aquele momento ali é um momento de proteção do psicológico. Então, a criança não tem grandes elaborações psicológicas justamente para até protegê-la de certas mazelas. Mas, obviamente, se ela mora numa família que está muito conflituosa, em um ambiente extremamente tóxico, o pai ela pode... espancando a mãe, vai ele vai um trauma. o gatilho e tal. Mas a gente nasce sem traumas, essa aqui é a questão, né? Sem a gente nasce com um cérebro limpo e eu sempre falo isso, eu botei o meu filho para fuder a cabeça dele, essa é a verdade, né? Quando a gente tem um filho, vamos botar merda aqui, o elevador vai ser um trauma e a gente vai traduzindo isso. A gente só nasce um pouquinho antes de sair da barriga, então é importante destacar isso, que lá dentro, na vida intrauterina, pode acontecer algumas coisas, que por exemplo, com 6 meses a criança começa a ouvir, e ele antes do 7 já identifica qual é a voz do pai dele se o sujeito está ali presente. É mesmo, Com 7 meses ali dentro da barriga ele já está ouvindo eu e a mãe dele, falando merda. Tudo que eu vou esconder depois, ele já ouviu antes. Olha, outros detalhes curiosos, por exemplo, o pré-frontal ele precisa de 25 anos para amadurecer. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde diz, você é adolescente até os 25, pô. Viu, geração Z, seus bosta do caralho? Você não pode fumar maconha? É outra questão que a gente pode discutir, como vamos, que a maconha cara, flui vai ter processo. 3 horas de papo, tô amando. Uma puta ideia hoje. Não, eu tô amando, mano, sério, esse papo pra mim é o que eu mais queria. Eu tô querendo falar contigo há muito tempo. Vamos lá. A psicologia moderna pode ajudar muito a sociedade. Vamos voltar nessa timeline. Essa timeline é muito importante. Você falou uma coisa que eu adorei. Eu tô lendo Sapiens, que é um livro incrível. Sim. Além do Poder do Agora, também recomendo o Sapiens. É muito legal. Muito. E você falou um negócio que é muito interessante, que
nesse momento que a gente vira sapiens, a gente tem um frontal que antigamente os macacos, né, os chimpanzés, enfim, os primatas não tinham. Isso. Que é o quê? Quer dizer, o macaco não tem essa memória curta, né? É o que você está me falando. Não tem esse olfato definido, não tem esse paladar definido. É mais que isso. Ele não tem uma função executiva da mente. Tá. As funções são basicamente instintivas de todos. As nossas funções, além de instintivas, elas podem ser cognitivas. Então a gente consegue fazer abstração. Eu posso pedir, contar uma metáfora e dar um exemplo e a pessoa aprender com isso. A gente começou a transmitir conhecimento, a gente teve uma sacada de manipular fenômenos da natureza. Sim. O primeiro deles e o mais importante que deu o boom, que o livro do Yuval fala, que é exatamente a questão do domínio do fogo. Sim. Então isso nos tornou muito mais potentes porque verduras, outros produtos que estavam ali à disposição na natureza, crus, eles não tinham uma boa digestão e não funcionava para a gente. Cozinhando, a gente começou a comer carboidrato. Fora o fato também que ele virou fala açúcar, deu um pico glicêmico, então deu uma explosão elétrica cerebral de altíssima Fora qualidade. a comunicação, porque a comunicação gera fofoca, que gera proteção. Tem uma coisa muito interessante que ele fala disso. E é muito curioso que você chegou num lugar agora que eu achei, maravilhoso, que é o lance dos 25 anos, né? Quer dizer, a gente leva então 25 anos para ser de fato esse Homo sapiens. Óbvio que a gente desde que nasce, mas o sapiens correto, é um achismo, eu estou falando merda aqui, a função dele é me corrigir. O Homo sapiens garantido, digamos assim, completo, ele seria a partir dos 25 anos, seria isso? Esse cérebro bem executado, perfeito, onde consegue opinar, onde consegue racionalizar de uma forma como deveria ser. Seria a partir desses 25 anos. Sim, eu posso corrigir algumas coisas para adequar, né? Tá. Então, quando você vai avançando aí nessa ideia dos setênios de vida, o primeiro setênio de vida psicológica é a partir dos 14 anos. A menina faz a sua última explosão biológica, como se dissesse assim, ó, tá aqui o teu DNA, a programação, te entregou para a natureza e você tem mais domínio sobre você. Você menstruou, você agora está ovulando e você é capaz de ser mãe. E a partir desse momento a velocidade do jogo aumenta muito, porque na verdade começa a nascer verdadeiramente um game interno. Né? As meninas, os meninos começam a se relacionar, aí entra a parada da afetividade homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, a afetividade dos tempos modernos, vamos colocar assim. Relações afetivas. E as relações afetivas começam a envolver a maior de todas as subjetividades humanas. Que lá no alto da afetividade está o pico maior de vivência, apesar de ser virtual, mas muito visceral ao mesmo tempo, que é o amor. Então a troca afetiva ela começa a dar mais consciência. Por isso, desculpa te interromper, dos 14 aos 21 é o setênio da idolatria. Sim. É o setênio que você é fã do K-pop, é fã do Justin Bieber, porque é a primeira relação extra-família da afetividade. Você está com fome de consumir sentimentos, sensações, que tudo deflagra nisso. E aí tem um processo que é matemático que nunca vai mudar. Eu tenho muita curiosidade nesse sentido de buscar coisas que tornam a subjetividade humana ela mais exata, mais matemática. Não para enrijecer, mas para compreender. Então, coisas invariáveis que podem gerar domínio, como uma criança que joga areia para cima e cai no olho, nunca mais ele vai fazer aquilo. Pensamento deflagra emoção, emoção deflagra comportamento. Então, isso é invariável. Tudo começa no seu pensar, explode nas suas emoções e as emoções determinam o teu comportamento. E tudo está explicado na circuitaria elétrica cerebral. Muito foda, muito foda. Está circulando em você. Muito foda.